importante que os casais tenham em mente, né, que a adoção, ela também insere uma gestação. Né? Ao nos tornarmos possíveis pais pela adoção, nós também engravidamos. Né? Existe aí uma gravidez psicológica, né? Uma gestação psicológica. Então, durante esse período de gestação, que nós não sabemos quanto tempo vai levar, né? Na biologia nós sabemos que em 9 meses a criança chegará. Na adoção não se sabe, pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses, dependendo do perfil que eu escolhi para meu filho, pode levar 3 anos, 4 anos, né? Então, eu preciso me preparar para a chegada dessa criança. Como eu me preparo? Né? Como eu já falei anteriormente, em primeiro lugar, se eu tenho um problema de esterilidade, trabalhando os meus lutos, as minhas perdas, né? Entendendo que aquela criança vem para ser o meu filho, né? Eu preciso ler bastante. É interessante que a gente tenha contato com outras pessoas que também adotaram, para verificar suas histórias, para entender como funcionam. O máximo de preparo é muito bom, é muito aconselhável. Né? Nós temos aí os grupos de apoio à adoção. No país nós temos mais de 100 grupos de apoio de adoção que fazem muito bem esse papel. Em Recife nós temos o GA de Recife, que acolhe pais, pretendentes à adoção, onde se compartilha experiências, se troca ideias, se dá orientações. Né? Então é muito interessante que os pretendentes à adoção possam participar de um grupo de apoio à adoção antes da chegada deste filho. Né? Vejam, em relação a pessoas que digamos, não tem uma disponibilidade afetiva tão grande para adotar, né? Essas pessoas não seriam recomendáveis, não seriam pais recomendáveis para uma adoção, né? Eu penso que a adoção não seria um caminho a escolher se eu tenho dificuldades, né, na aceitação das diferenças, se eu tenho dificuldades em abrir-me emocionalmente para uma criança que não é do meu sangue. Né? Tem muitas pessoas que têm muito essa fixação na questão do sangue, da genética. Né? Na verdade, a questão do sangue, ela é uma questão biológica. O que realmente configura uma filiação é o processo afetivo que vai acontecer. É na construção do dia a dia, na vivência familiar, que esses vínculos vão se formando. Né? Então, não necessariamente uma pessoa que tem uma criança, que gera uma criança, vai conseguir ser mãe ou vai maternar aquela criança. Né? Quem trabalha em clínica tem uma visão muito clara disso. Né? Então, não é adequado o casal encaminhar-se para adoção se eles não tiverem trabalhado essas questões, se eles não tiverem adequadamente preparados. Eu fico extremamente preocupada quando as adoções são feitas de uma forma muito imediata, muito intempestiva, às vezes no calor da emoção. Eu vejo uma criança, eu fico com pena daquela criança, né? Eu vou adotá-la. Veja, a gente jamais pode realizar uma adoção movido pelo sentimento de caridade. Né? Adotar um filho não é fazer caridade, não pode ser fazer caridade. Porque se eu adoto a criança para fazer caridade, isso torna-se um peso na vida dessa criança. Sempre eu vou esperar dela agradecimento, reconhecimento pelo meu ato de caridade. Nós sabemos, né, quem tem filhos biológicos sabe que nem sempre os filhos são gratos, né, e tem consciência do que nós fazemos por eles ao longo da vida, né, ao longo de uma educação, ao longo de um processo de desenvolvimento. Então, filhos são filhos, eles têm vida própria, eles têm projetos próprios, eles têm pensamentos próprios. Né? Então, se eu me dirijo à adoção, eu preciso realmente, como já disse anteriormente, entender que eu estou buscando um filho, né? E que esse filho não é minha posse também, ele tem uma vida independente da minha, tem desejos próprios. Né? Não se pode adotar por caridade, não se pode adotar para resolver um problema familiar. Por exemplo, o casal está casado há muito tempo, a vida está monótona, de repente ele resolve adotar. Né? Poxa, a gente está casado tanto tempo, quem sabe adotando o nosso casamento melhora? A gente sabe que não melhora. Né? A entrada de uma criança vai trazer outras movimentações e se o casal não está bem, a criança não vai consertar o casamento, muito pelo contrário. Né? Vai acontecer o inverso. Né? E aquela criança é culpabilizada. Então, o único motivo realmente legítimo para se adotar uma criança é o desejo de filho. Né?
Se isso está resolvido na minha interioridade, todo o resto é o resto. As questões que vão surgir ao longo do desenvolvimento e ao longo da educação, da criação, são questões normais do dia a dia. Todos os filhos, eles nos trazem preocupações, né? Eles dão muito trabalho, educar filho dá trabalho, né? Educar filho não é difícil, porém dá trabalho. Crianças adotadas são exatamente iguais como quaisquer crianças, né? Elas fazem crises de birra, elas muitas vezes fazem trelas, elas muitas vezes escolhem caminhos que nós não aprovamos, né? Se eu me sinto pai e mãe verdadeiro daquela criança, eu vou, digamos, resolvendo essas situações como situações normais do cotidiano, e eu não vou atribuir à adoção esses problemas que acontecem, né? Então, muito importante é a minha tranquilidade, a minha segurança enquanto pai e mãe daquela criança. Eu tenho que estar segura no meu papel de mãe, para dar os limites adequados, para dar afeto, para dizer não, né? Enfim, né? Nesse sentido.